Bom dia. Ahm, com as novas tecnologias de análise de genoma, a gente percebeu ao longo última década, na verdade, que a nossa biodiversidade é muito mais importante, muito mais diversa do que originalmente pensado. Isso, obviamente, tem um impacto muito grande sobre a ciência e a tecnologia, também no desenvolvimento de aplicações como detecção de novos medicamentos, metabólitos secundários, bactérias ambientais que podem combater a poluição, por exemplo. Mas também a gente começou a descobrir muito mais aspectos do ecossistema humano, por exemplo, né, nossa própria microbiota, e também a interação da microbiota e dos ecossistemas na saúde humana, tanto em termos de patógenos, variedade de patógenos, as zoonoses, né, que tem, vamos dizer, a transferência de patógenos de animais, principalmente esses animais em grande, vamos dizer, cultivo como boi, os frangos, etc. Mas também na fronteira, por exemplo, onde pessoas vivem na fronteira de florestas, principalmente quando tem muito desmatamento e os vetores que normalmente têm seu ciclo de vida relacionado com os animais silvestres, às vezes nessa situação eles também vão transmitindo patógenos para os seres humanos, com todos os impactos decorrentes. Né? Conhecemos muitos casos como, né, febre amarela, os arboviroses todos, mas também Trypanosoma cruzi, leishmania, as infecções com parasitos diversos. Mas tem mais um outro aspecto que é bastante importante, é a interação do ser humano com os patógenos ou com micro-organismos que vivem de forma latente ou simbiótico até com o ser humano. E esses micro-organismos, nós temos centenas e centenas de espécies de micro-organismos no nosso corpo, dentro do corpo, né? E de vez em quando tem imunodepressão por alguma razão, ou quando outros fatores influenciam nosso sistema imune, ou, vamos dizer, o equilíbrio entre esses micro-organismos e o ser humano, a gente pode ficar doente. E tem mais um outro aspecto que é nosso corpo é sensibilizado desde o nascimento no convívio através inicialmente, né, no leite materno e a microbiota dos pais. A gente convive com um número grande de micro-organismos que podem ser patogênicos ou não. E esses, obviamente, provocam também um certo nível de imunização para o ser humano, e a gente vai construindo o nosso repertório tanto de células T sensitizados, quanto nosso repertório de células B produzindo anticorpos contra organismos quando entram em contato, e esses podem no futuro nos proteger contra uma infecção mais séria pelo mesmo patógeno, o que obviamente o ser humano tenta explorar para o desenvolvimento de vacinas. E como nós sabemos muito pouco, na verdade, né, estima-se menos de 1% que a gente conhece dos micro-organismos na natureza, a gente precisa fazer muito mais pesquisa nessa área. Então foi nessa perspectiva que a gente iniciou esse projeto do edital universal do CNPq, para fazer uma análise ainda bastante prospectiva, obviamente, nos
tipos de micro-organismos que vivem em áreas bastante poluídas, por exemplo, mas que têm capacidade ou bioremediadora ou que produzem enzimas que podem ser interessantes tanto como biofármacos, mas também para diversas aplicações industriais, para degradação, por exemplo, de compostos orgânicos, mas também simplesmente de água poluída, né? E por outro lado, a gente tinha como foco analisar quais espécies de micobactérias, por exemplo, estão presentes no ambiente e como eles podem influenciar a saúde humana, seja por infecção latente ou por imunização. Então a gente escolheu algumas micobactérias que foram isolados, nesse caso, por um grupo da Fiocruz na Serra dos Órgãos, e analisamos as características de 4 cepas diferentes, tanto a sua capacidade metabólica, sequenciamos o genoma completo desses, quanto suas capacidades bioquímicas e o compartilhamento, por exemplo, de antígenos, como, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis ou o Mycobacterium leprae, ou com a vacina BCG-MORU. Então, essas duas vertentes principais desse projeto foram objeto de várias teses de mestrado e também 2 teses de doutorado no laboratório, e tivemos bastante êxito no projeto, tanto na escolha dos micro-organismos, que resultaram em vários novos projetos de cooperação com outros grupos no desenvolvimento de aplicações interessantes, e também bastante conhecimento sobre genomas de micobactérias, por exemplo, onde a gente nota que tem muito mais espécies, o que hoje em dia taxonomicamente pode ser definido como espécie do ponto de vista de computação científica, porque isso é vamos dizer, um novo conceito, não é morfológico ou só bioquímico, mas também a distância genética medida por computação científica, a cooperação de genomas principalmente, já nos oferece um novo critério de determinar o que é uma distância suficiente para que 2 organismos podem ser considerados como espécies diferentes. Então, ainda precisamos escrever alguns artigos sobre esses e alguns outros assuntos relacionados com esses trabalhos, mas eu acho que foi bastante produtivo.